quero falar a respeito de uma grande polêmica, de uma grande doutrina que se prega erroneamente a respeito de comer a carne de porco. Ora, no Antigo Testamento, a carne de porco, não só a carne de porco, como o sangue e todos os animais que possuía duas fendas, eram proibidos pela lei mosaica. Isto se prolongou por longos tempos. Várias culturas judaicas, várias culturas do Oriente Médio, até hoje tem essa proibição de comer a carne de porco. Mas vamos ver o que diz o Novo Testamento. Atos capítulo 15 é conhecido como a primeira assembleia da igreja, ou seja, o primeiro concílio, a primeira convenção. Ali estava reunido todos os apóstolos em Jerusalém. Eles estavam ali, Atos capítulo 15, reunidos para resolver alguns problemas doutrinários. Naquela reunião, naquele concílio, inclusive eu oriento a todos que estudem Atos capítulo 15. Por quê? Atos capítulo 15 é o primeiro concílio, a primeira convenção, a primeira assembleia para discutir assuntos doutrinários. Naquela reunião estavam os apóstolos, estava Pedro, João, Tiago, Filipe, Bartolomeu, estava ali os apóstolos Paulo, Barnabé. Eles estavam reunidos para poder resolver qual seria o andamento da igreja. Porque a igreja de Jerusalém, a igreja que estava em Jerusalém, ainda a maior parte ainda guardava os ritos mosaicos, guardavam a antiga aliança, a aliança mosaica. Mas estava surgindo a conversão dos gentios a Cristo. E o que é gentil? Gentil é todo povoado fora do grêmio de Israel. Todo aquele que não era israelita, todo aquele que não era hebreu, que não era judeu, eram chamados de gentios. Ou seja, um romano era um gentil, um babilônio, um egípcio, um sírio, um macedônio era considerado um gentil. O que é um gentil mesmo? Um gentil é todo aquele que não era da nacionalidade de Israel. Então, os gentios começaram a abraçar a fé. Os gentios começaram a aceitar a Jesus como seu Messias, como seu Senhor e como seu Salvador. Então, houve essa questão, como seria o andamento da doutrina da igreja no meio dos gentios, na igreja dos gentios que estavam se convertendo a Cristo. As igrejas da Ásia, as igrejas da Galácia, as igrejas que estavam se convertendo a Cristo. Então eles reuniram em Jerusalém para poder discutir a questão de doutrinas. Então levantou-se Paulo, e Paulo relatou o que o Espírito de Deus tinha feito através dele e de Barnabé, a conversão de gentios, vários povos gentios abraçando a fé. Então,
Paulo e Barnabé, eles explicam, eles expõem que os gentios estavam recebendo a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Depois levanta-se Pedro. Pedro também vai relatar como que os gentios, a casa de Cornélio, aquele centurião, capítulo 10 de Atos, era um centurião romano, como eles também abraçaram e receberam a promessa até mesmo do Espírito Santo. E por último, vai tomar a palavra Tiago. Tiago, ele era o pastor da igreja de Jerusalém. Esse Tiago não é o Tiago dos 12 apóstolos, é o Tiago, irmão de Jesus, ou seja, o Tiago, filho de Maria com José. Esse Tiago é aquele Tiago que outrora, anteriormente, ele era um incrédulo. Ele não acreditava no seu irmão Jesus como o Messias. A família de Jesus, os 4 irmãos de Jesus, eles eram incrédulos. Mateus 15:55 mostra ali o nome dos 4 irmãos de Jesus. Mas segundo a tradição, segundo os relatos históricos, o Tiago, ele depois da ressurreição, ele se converteu a Cristo, se tornou o pastor da igreja de Jerusalém. E por último, nesta assembleia, nesse concílio, Tiago toma a palavra. E Tiago vai dizer para aquela reunião que a igreja que estava nascendo entre os gentios, que ela não sofresse, para que a igreja ela não fosse taxada sobre as leis mosaicas, sobre os costumes mosaicos, que a igreja dos gentios ela tinha que abstenhar, que a igreja entre os gentios ela tinha que adequar a nova graça dada do Senhor Jesus. Aí Atos capítulo 15, verso 19, Tiago vai dar uma palavra final e vai dizer assim: pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, ou seja, que costumes, doutrinas estranhas, costumes mosaicos, leis mosaicas, não deveria perturbar a igreja que estava nascendo entre os gentios. Tiago diz assim: pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhe uma carta. O que Tiago está querendo dizer? Escrever uma carta redigida pela igreja de Jerusalém, assinada pelos apóstolos, assinada por Tiago. Essa carta deveria circular no meio das igrejas gentias. E a doutrina que deveria ser principal da igreja dos gentios era essa aqui, ó. Atos capítulo 15, verso 20. Mas escrever-lhes que se abstenham da prostituição. Ou seja, os gentios que estavam se convertendo, a igreja que estava nascendo, ela deveria se abstenhar da prostituição. Tudo que é prostituição, tudo que é fornicação, tudo aquilo que é desenfreado, o sexo desenfreado, tudo aquilo que fere os princípios morais de Deus, os morais que Deus tem para a sua igreja,
tudo aquilo que é fornicação, tudo aquilo que é prostituição, tudo aquilo que é homem com homem, mulher com mulher. Deus não aprova essas coisas. Tiago, os apóstolos de Jerusalém, dizem na carta, verso 20, escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos e da prostituição. Tudo aquilo que é prostituição, tudo aquilo que é idolatria. A idolatria também fere, é abominação a Deus. Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Nós devemos acreditar em Deus em espírito e em verdade. Lá em Êxodo 20, verso 4, diz que nós não podemos fazer uma imagem nem daquele que está nos céus. Ora, a Bíblia diz que nós não podemos fazer uma imagem de quem está no céu. Imagina-se que o Messias, que Deus Pai está lá nos céus. Nós não podemos fazer uma imagem nem do Messias e nem do Deus Todo-Poderoso, Criador e Eterno. Então, a idolatria está inflamada no meio das nações, em meio da religião, no meio dos povos. Nós devemos adorar o único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, o Deus Criador, o Deus Salvador, o Deus Consolador. Então Tiago está dizendo aqui no verso 20, abstenham das contaminações e da prostituição. Tudo aquilo que é idolatria, tudo aquilo que é prostituição, nós devemos abstenhar, nós devemos lançar fora, tirar fora o espírito de Jezabel, o espírito de prostituição, o espírito de idolatria. Deus não quer isso para a sua igreja, Deus não quer isso para o seu povo. Então, a última parte aqui é o assunto principal que Tiago diz assim, que nós devemos abstenhar daquilo que é sufocado. O que é sufocado? Sufocado é qualquer animal morto por enforcamento ou pancada, ou seja, a carne sem sangrar, ela pode ser comida. A carne, quando nós sangramos ela pode ser comida, mas sem sangrar, ela se torna uma abominação porque contém sangue. A carne sem sangrar, nós não podemos comer. Então, no Novo Testamento, 1 Coríntios 10, verso 25, está escrito assim, comei de tudo quanto se vende no açougue. Então, para nós, que éramos gentios e agora nós somos da Igreja de Cristo, nós não temos mais a obrigação judaica de guardar as tradições, as leis mosaicas a respeito de comer carne, ou seja, comer a carne de porco. Então eu digo com toda segurança que não é pecado, que não é proibido nós comermos carne de porco. Nós devemos abstenhar do sangue e da carne sufocada. Nos nossos dias nós não podemos comer carne sufocada que tem sangue e o próprio sangue, porque o sangue, ele é a vida do animal. Então, comer carne sufocada e comer sangue é pecado, é contra as leis de Deus. Agora, comer a carne do porco, do boi ou do frango, comer carne não é pecado pela Bíblia. Onde está isso? Está aqui em Atos capítulo 15. Ali está uma carta que deveria circular no meio da igreja primitiva, no meio das igrejas entre os gentios. Então, eu deixo essa palavra do pastor Antônio. Pastor Antônio é o meu nome. Se inscreva aí no meu canal, faça esta mensagem chegar aos 4 cantos. Se você gostou, se você
sentiu no coração que é uma palavra do Espírito Santo, se inscreva no meu canal e assine aí o sino. E muito obrigado. Senhor Deus, eu oro para este povo que me ouviu, por esse ensino, por esta palavra. Abençoa todos de igual modo, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém.